Olá, pessoal. Eu sou a professora Adna e hoje vamos falar de mais uma aula de cardiologia, intervenções diagnósticas e cirurgias em afecções cardiológicas. Hoje iremos falar sobre o marca-passo, que é um aparelho eletrônico utilizado para a correção da frequência cardíaca, que pode ser temporário, por um período de tempo, ou definitivo. Este é um procedimento, ele é frequentemente indicado quando o número de batimentos cardíacos, ou seja, a frequência cardíaca, está muito baixo, como resultado da frequência anormal. O coração bombeia menos sangue e causa sintomas como fadiga, falta de ar ou desmaio. Claro que esse diagnóstico provém de vários exames cardiológicos, com consultas com cardiologista. E quando o paciente tem esse diagnóstico, o paciente deve planejar antecipadamente como será a sua vida e suas atividades durante o período de recuperação dessa cirurgia, reservando assim um tempo para fazer um repouso. E as suas tarefas e obrigações do dia a dia devem ser, sim, delegadas a outras pessoas ou simplesmente adiadas, porque o paciente ele requer um período de repouso, um período de adaptação para o uso de marca-passo. Na imagem à direita, nós temos o exemplo do marca-passo cardíaco natural, onde nós temos a condutividade elétrica do coração, saindo do nó sinoatrial, passando para o nó atrioventricular, indo para o feixe de Rhys e as fibras de Purkinje, onde esses estímulos elétricos vai conduzir os batimentos cardíacos. Quando há falha desses estímulos elétricos, o paciente necessita de uma condutividade elétrica. E isso pode ocorrer com o uso do marca-passo, que é um aparelho com bateria, com gerador, com eletrodos, que vai fazer esses estímulos elétricos de meio externo, através de uma bateria externa. E aí nós podemos ver o meio de implantação desse marca-passo com a bateria, com o gerador, e quando ele há a utilização dele, a condutividade, o pulso elétrico dele. Vem sim do nó sinoatrial, do átrio direito, o átrio esquerdo. Então, o pulso elétrico faz essa condutividade bem próxima do marca-passo cardíaco natural. Então, o marca-passo ele é um aparelho pequeno que cabe na palma da mão. Ele possui uma bateria interna. E quando o paciente faz uso definitivo do marca-passo, há todo um cuidado e controle de agendamento de troca dessa bateria. Nós podemos visualizar uma outra imagem de implantação de marca-passo. A imagem à direita é uma imagem de raio-x, do marca-passo. E a imagem à esquerda já é uma imagem de infográfico, de desenho dessa implantação de marca-passo. Há todo um cuidado pré-operatório que deve ser seguido. As orientações e instruções pré-operatórias dadas pela equipe médica devem ser observadas, incluindo o tempo de jejum, o preparo da pele, do local. Isso se não for uma cirurgia de urgência, porque o marca-passo ele pode sim ser colocado urgentemente numa sala pré-operatória. Mas se for cirurgias de rotina, tem todo um cuidado que deve ser tomado e orientações que o médico deve passar para o paciente. Alguns serviços recomendam um prévio preparo da pele, do local da incisão cirúrgica com o uso de solução de povidine. Em crianças e em outras condições especiais, usa-se anestesia geral. O anestésico local é normalmente combinado com outros sedativos leves, aliviando assim a dor do paciente durante a operação. E caso o paciente sinta dor, desconforto ou incômodo durante o procedimento, deverá comunicar imediatamente o médico cirurgião. O cirurgião faz uma incisão na pele, na porção superior do tórax, e separa os tecidos para criar um lugar para colocar o gerador, a bateria do marca-passo. E o sistema de marca-passo artificial consiste em 1 ou 2 eletrodos e uma unidade de bateria. E os eletrodos, os fios,
são inseridos em uma veia localizada abaixo da clavícula. E com a ajuda de imagens de radioscopia, vistas em tempo real em um monitor, o médico coloca no seu átrio direito e no ventrículo direito. E as pontas dos eletrodos estabelecem contato com o músculo cardíaco e vai transmitir o impulso elétrico que estimula as batidas do coração. E as outras extremidades dos eletrodos são conectados na unidade do marca-passo, chamado de gerador, que contém baterias e circuitos eletrônicos. E o médico coloca esta unidade debaixo da pele, na parte superior do tórax. Na imagem, nós podemos observar a incisão cirúrgica realizada para a introdução do marca-passo e também como fica esse marca-passo abaixo da pele. Então, nós podemos observar que sim, tem como a gente tem uma observação, tem como apalpar esse marca-passo sobre a pele, e a imagem do raio-x, onde nós podemos observar a localização deste marca-passo. O paciente pode ficar no hospital de 1 a 3 dias após a cirurgia, depende muito de cada caso. O repouso no leito com monitorização dos batimentos cardíacos é feito pelo menos por 12 a 24 horas após o implante do marca-passo. E antes da alta hospitalar é feita uma análise computadorizada do sistema do marca-passo, para se obter um ponto basal após o implante, para se obter um ponto específico após o implante. São feitas recomendações quanto aos cuidados e quanto ao controle clínico do marca-passo no pós-operatório. E o paciente poderá ser ensinado a utilizar o sistema de transmissão telefônica dos dados do marca-passo. Por quê? Porque o marca-passo ele tem um sistema de transmissão e temos que tomar cuidado com esse sistema de transmissão. O paciente ele pode, sim, ele é ensinado a utilizar esse sistema de transmissão. Hoje em dia nós temos vários tipos de telefones celulares, relógios que fazem esse tipo de transmissão transtelefônica do organismo, do aparelho, para o próprio celular, para o próprio relógio, E os geradores de marca-passo têm, de modo geral, uma duração estimada de 6 a 8 anos, podendo esse tempo ser aumentado com a reprogramação do sistema no pós-operatório. Como todo procedimento, ele tem alguns riscos, O risco de anestesia geral, em princípio, tem mais riscos do que anestesia local. A anestesia local pode não ser suficiente para retirar toda a sensação de dor no local do implante, levando incômodo e desconforto. O eletrodo pode perfurar um dos pulmões, a veia por onde ele é introduzido ou a cavidade do coração. Como qualquer dispositivo elétrico ou mecânico, o marca-passo pode precisar de uma substituição se deixar de funcionar corretamente. O fio do marca-passo, o eletrodo, pode vir a se fraturar, havendo possivelmente uma necessidade de uma substituição. O marca-passo é implantado geralmente porque o ritmo do coração está anormal. Isso pode estar associado com outros problemas cardíacos que podem piorar apesar da correção do ritmo cardíaco. E existem riscos de infecção e também de sangramento. Então, vários hospitais especializados na parte cardíaca possuem os seus próprios protocolos referente à implantação de marca-passo. Este é um exemplo de protocolo de orientações pós-cirúrgicas, porque o paciente há necessidade dele ter orientações pós-cirúrgicas, orientações de alta, de cuidados no implante do marca-passo, do pós-implante do marca-passo. Este é um exemplo de um protocolo pós-implante. Então, aqui está falando que o pós-cirúrgico de implante de marca-passo. Como o implante de marca-passo é um procedimento simples, a pessoa pode ir para casa no dia seguinte, porém é importante se prevenir e evitar esforço físico,
fazer repouso no primeiro mês e consultar regularmente o cardiologista. Também é importante evitar batidas no aparelho, abraços fortes e apertados, porque o aparelho fica na região do tórax, né? Então a pessoa não pode bater no tórax, né? Dar aquelas batidinhas, porque o aparelho fica visivelmente exposto, né, sob a pele. Evitar movimentos bruscos envolvendo o braço, do lado em que o marca-passo foi implantado. E as rotinas também do paciente com o marca-passo. As pessoas que possuem o marca-passo podem ter uma vida normal, porém é preciso evitar grandes esforços nos primeiros 3 meses após o implante. Na cozinha, não usar e nem ficar menos de 2 metros de distância do micro-ondas ligado. Evitar o uso de qualquer tipo de celular ou smartphone do mesmo modo em que o marca-passo foi implantado, porque é um aparelho eletrônico. Não ficar em contato com dispositivos que emitam ondas elétricas e nem ímãs. Né? Não arriscar nem mexer em fiações elétricas, porque pode desregular os batimentos cardíacos do eletrodos, né, do marca-passo. Em lugares externos de circulação social, avisar as pessoas que trabalham no local que você possui um marca-passo. Por exemplo, agências bancárias, aeroportos, que geralmente possuem detectores de metais que podem desconfigurar seu marca-passo. Se você frequenta uma academia, clube e restaurantes com muita frequência, avisa ao gerente e sempre que for a uma consulta médica, de qualquer especialidade ou até mesmo se precisar fazer uma fisioterapia, diga que é portador de um marca-passo, que esses profissionais já são orientados e sabem como lidar com estas situações. Então, é muito importante o paciente que usa o marca-passo ser muito bem orientado sobre os cuidados e sempre falar que faz uso do marca-passo. Então, alguns cuidados mínimos, né, com o uso do marca-passo. Né? Manter o celular numa distância mínima de 15 centímetros do marca-passo. Aparelhos de músicas numa distância mínima de 15 centímetros. Evitar o raio-x do aeroporto. Evitar portas giratórias do banco. Manter distância de 2 metros do micro-ondas ligado. Evitar pancadas no aparelho. Então, sempre que o paciente tiver em qualquer circunstância dessa, ele tem que evitar esses tipos de circunstância porque pode afetar e danificar a rotina do aparelho. Então, pode ter uma alteração de ondas do aparelho e ter, sim, uma arritmia cardíaca. Agora, vamos falar um pouco da revascularização do miocárdio, uma ponte de safena. É um procedimento cirúrgico com a finalidade de restabelecer o fluxo sanguíneo cardíaco próximo da situação de normalidade após uma situação de isquemia. Então, a sua indicação é após uma obstrução total ou parcial de parte das artérias coronárias. E os procedimentos mais comuns são uma ponte de safena ou uma ponte de mamária. E como que ocorre? Será retirada parte ou uma totalidade da veia safena dos membros inferiores ou uma veia mamária do tórax e será inserida na artéria coronária, próximo do local da obstrução, para emitir assim uma reativação do fluxo sanguíneo. E nós chamamos de ponte porque é feita realmente uma ponte. Então, aí nós vemos na imagem, em verde, é a artéria, a veia safena, que é feita uma ligação, uma ponte, onde está a parte obstruída. E aí ela faz a ligação sanguínea, né? Faz uma revascularização de um ponto para o outro, fazendo com que haja uma ponte e haja uma continuidade da revascularização do coração, uma revascularização do miocárdio. Então, nós temos aí, à esquerda, uma outra imagem de pontagem coronária, né? De pontes coronárias. Então, nós temos um caso de uma placa de colesterol, onde tem uma redução do fluxo sanguíneo antes da cirurgia, e com a ponte de safena, há uma revascularização, ou com a ponte da artéria mamária interna, há uma normalização do fluxo de sangue após a cirurgia.
E quais são os cuidados pré-operatórios? Manter jejum, fazer uma tricotomia 2 horas antes do procedimento, se necessário. Hoje, nós utilizamos muito o abaixamento de pelos, nós não utilizamos a tricotomia com gilete para não fazer lesão de pele. Nós utilizamos um abaixador de pelos. Né? Realizar banho após essa tricotomia, baixar os pelos do paciente, é um banho pós-operatório, um banho pré-operatório. Normalmente, esse banho pré-operatório é um banho pode ser realizado com uma clorexidina dergemante, né? Ou um sabonete específico. Aferir os sinais vitais, encaminhar o paciente para o centro cirúrgico. É muito importante realizar essa confirmação de reserva de sangue, porque é uma cirurgia grande, é uma cirurgia prolongada e pode ser, sim, utilizado bolsas de sangue. Então, é importante confirmar uma reserva de sangue. Confirmar a reserva de leito em unidade de terapia intensiva. Então, é uma cirurgia longa, uma cirurgia de tórax, uma cirurgia de coração. Normalmente, tem uma reserva de UTI para o paciente. Principalmente se dentro da unidade hospitalar tem UTI coronária. Então, UTI específica para coração, para o tratamento do coração. Então, tem que confirmar, sim, se tem essa reserva de leitos. Para realizar a ponte de safena, primeiramente tem que ser realizada uma safenectomia, que é a retirada total ou parcial da veia safena. A veia safena que é a veia dos membros inferiores. A indicação é para a revascularização do miocárdio. E quais são os cuidados? Manter jejum, fazer tricotomia ou abaixamento dos pelos 2 horas antes do procedimento, se necessário, fazer um banho, né, pré-operatório após esse abaixamento de pelos, aferir os sinais vitais e encaminhar o paciente para o procedimento cirúrgico, para o centro cirúrgico. E na safenectomia, os cuidados pós-operatórios são observar, comunicar e anotar o nível de consciência, aferir sinais vitais, manter uma monitorização, observar, comunicar e anotar as queixas álgicas do paciente, administrar medicações, auxiliar nos cuidados de higiene, auxiliar nos cuidados de alimentação, observar, comunicar e anotar qualquer alteração, realizar um curativo quando liberado pelo médico, fazer um apoio psicológico, manter os membros inferiores elevados, promover uma mudança de decúbito e orientar e estimular uma deambulação quando liberado pelo médico. Normalmente, a safenectomia, a retirada da safena, já é incluída juntamente com uma outra cirurgia de reparação, né? Pode ser juntamente com uma cirurgia de revascularização. O médico pode fazer as duas cirurgias, né? Primeiro faz a safenectomia, retira a safena, e depois já faz a revascularização, já faz a cirurgia cardíaca. Nós temos o cateterismo cardíaco. O que seja o cateterismo cardíaco? Ele serve para fins de diagnóstico. Então, é um conjunto de métodos de diagnóstico e tratamentos cardíacos que tem em comum o fato de ser acessado o interior do coração através de um tubo longo, fino, flexível, chamado de catéter. Esse catéter tem uma média de 2,7 milímetros de diâmetro e uma média de 1 metro de comprimento, que ele é colocado por um dos vasos sanguíneos. Pode ser no braço, na coxa, na região inguinal ou no pescoço, na região da veia carótida, né, no braço, na braquial, na artéria braquial. Então, pode ser colocado numa dessas regiões. Quem escolhe a região é o médico no momento da colocação do catéter, porque depende muito do perfil do paciente. Tem paciente que é mais facilidade colocar na veia femoral, na artéria femoral, alguns é na artéria braquial, então depende muito do perfil do paciente. Quais são os objetivos do cateterismo cardíaco? Corrigir problemas em veias e artérias, como obstruções, né? Mostrar as obstruções das artérias que irrigam a musculatura do coração, as coronárias, e quantificar as alterações do funcionamento das válvulas do músculo cardíacos. Esclarecer também as alterações anatômicas não confirmadas por outros exames e mostrar em detalhes uma malformação congênita.
e também desobstruir as artérias e as válvulas cardíacas. Algumas vezes, um pigmento especial, um contraste, é colocado no catéter para fazer com que o interior do coração e vasos sanguíneos apareçam nesse raio-x. O contraste pode mostrar se placas estreitaram ou bloquearam as artérias coronárias. Esse acúmulo de placas estreitas no interior das artérias pode restringir o fluxo de sangue no coração. E os médicos podem tomar amostras de sangue e de músculo cardíaco durante o cateterismo, assim como realizar pequenos atos cirúrgicos. O paciente permanece acordado durante todo o procedimento e muitas vezes conversando com o médico. E há pouca ou nenhuma dor durante o cateterismo, porém a pessoa pode sentir muito dolorido no vaso sanguíneo onde o médico inseriu o catéter. O paciente ele sente a punção do catéter e a inserção do catéter. Mas quando o médico está com o catéter dentro do coração, o paciente não sente, né? O paciente sente o incômodo, uma sensação de dor, de pressão no peito, mas o paciente está acordado e conversando com o médico. O cateterismo cardíaco raramente causa complicações sérias e, em geral, ele dura entre 30 e 60 minutos. Só em crianças é usada anestesia geral para evitar algum tipo de agitação na criança. Então, aí na imagem à direita, nós temos uma visualização de um implante de angioplastia com um implante de estente coronário. Mas aí nós temos um cateterismo cardíaco. É essa visualização mais escura da artéria que possibilita o cateterismo nos visualizar, né? Com a inserção do contraste, nós conseguimos visualizar aonde está a obstrução. Então, nós podemos visualizar o antes, né? Como que está obstruído, e o depois, né? Então, nós temos o infográfico à esquerda, onde nós temos a visualização do catéter sendo inserido, né? A ponta do catéter e a visualização no terceiro desenho, da visualização já com contraste do estreitamento, né, onde o cateterismo nos faz essa visualização, já com contraste de um raio-x, de um panorama de raio-x, onde a gente consegue visualizar todas as artérias coronárias do coração, todas as veias, todo o fluxo cardíaco, fluxo sanguíneo do coração. Assim como toda cirurgia, todo procedimento possui o seu risco, o cateterismo cardíaco é um procedimento médico comum, que raramente apresenta problemas sérios. Entretanto, pode incluir algumas complicações, como sangramentos. O sangramento é muito importante. O paciente ele vem pós-cateterismo com um curativo importante, compressivo, e esse curativo compressivo nós temos que observar. Temos sempre que manter esse curativo compressivo por no mínimo 24 horas, para observar e evitar esses sangramentos. Pode ter uma infecção e dor no local da inserção do catéter, dano nos vasos sanguíneos, uma reação alérgica ao pigmento, ao contraste utilizado. Também é muito comum, né, ter assim, um hematoma imenso, uma região de hematoma imenso depois do cateterismo. E outras complicações menos comuns, que incluem arritmia, um batimento cardíaco irregular, a qual vai embora sozinho, né, normaliza sozinho, mas podem necessitar de um tratamento se caso persistir. Coágulos sanguíneos que podem desencadear um derrame, um ataque cardíaco, um AVC ou outros problemas sérios também. Uma pressão sanguínea baixa, uma hipotensão e um acúmulo de sangue ou fluidos no saco que envolve o coração. E esse fluido pode impedir que o coração bata apropriadamente, causando um tamponamento cardíaco. Isso são complicações menos comuns, mas que podem ocorrer. Assim como qualquer procedimento envolvendo o coração, as complicações podem, algumas vezes, embora raramente, ser fatais, e o risco de complicações com cateterismo cardíaco é maior se a pessoa tem diabetes ou doenças renais e se tiver acima de 75 anos de idade.
E o risco de complicações também é maior em mulheres e pessoas que fazem cateterismo em emergência, em situações de emergências. Temos algumas variações terapêuticas do cateterismo, né? Que são variações de tratamento, que são as angioplastias, que servem para desobstrução de artérias coronárias ou ponte de safena que esteja comprometida por uma placa de gordura ou um coágulo, e é feita usando-se um balão que, posicionado e inflado no ponto de estrangulamento, restitui a circulação do vaso. Então, são variações terapêuticas do cateterismo, variações terapêuticas da revascularização do miocárdio. Temos o stent coronário, que é a fixação de uma tela de aço inoxidável na parede interna do vaso, desobstruindo durante a angioplastia, para impedir o novo estrangulamento, né? Temos as valvoplastias, que são desobstruções de válvulas cardíacas, sendo ela pulmonar ou a válvula mitral, por meio de um ou mais balões infláveis, normalizando assim a livre circulação do sangue. São variações terapêuticas da revascularização do miocárdio. Então, para conhecimento maior, essas variações terapêuticas, nós temos esse infográfico que nos mostra que nós temos a angioplastia, que é a desobstrução de artéria coronária ou ponte de safena, que esteja comprometendo por uma placa de gordura ou por um coágulo, e é feita usando-se um balão que, posicionado e inflado no ponto de estrangulamento, restitui a circulação do vaso, como nós podemos visualizar no infográfico. Nós temos a valvoplastia, que é a desobstrução de válvulas cardíacas, pulmonar ou mitral, que por meio de um ou mais balões infláveis. Então, nós temos aí os balões infláveis, normalizando a livre circulação do sangue. E o stent coronário, que é a fixação de uma tela de aço inoxidável na parede interna do vaso, desobstruindo durante a angioplastia. Então, vem um catéter com balão e ele insere o tubo de malha metálica para impedir o novo estrangulamento da artéria. Como já dissemos, a angioplastia é uma cirurgia realizada com o intuito de desobstruir uma artéria do paciente. Essa técnica hemodinâmica utiliza um minúsculo balão na ponta de um catéter, que é insuflado dentro da artéria, que está obstruída com placas de gordura e sangue, além de uma mini tela de aço chamada stent, que aberta facilita o fluxo sanguíneo. Esse procedimento ele é utilizado nos Estados Unidos desde 83, então há muito tempo, e essa substância é conhecida como abiximab, impede a união de plaquetas, essas células sanguíneas responsáveis pela coagulação. O abiximab torna a cirurgia mais eficiente e reduziu para 4% a mortalidade entre infartados atendidos nos hospitais. Então, foi um grande avanço da medicina, esses medicamentos e esse procedimento de stent. Então, algumas restrições. A angioplastia não pode ser usada em pessoas que sofrem de doenças hemorrágicas, uma vez que o remédio impede a coagulação. Quem fez cirurgia nos últimos 6 meses também não pode. Quem sofreu acidente vascular encefálico nos últimos 2 anos também não pode, devido ao uso dessa medicação, desse anticoagulante. E aí nós trazemos um infográfico mostrando uma angioplastia com stent, né? Tem uma placa de colesterol obstruindo parcialmente a passagem do sangue. E o catéter, esse minúsculo catéter, ele com o balão e o stent fechados, ele é introduzido até o ponto de obstrução. O balão dilata-se e esmaga a placa de colesterol contra a parede da artéria. O catéter e o balão são removidos e o stent permanece no local, impedindo uma nova reobstrução, né? Então, o catéter ele é introduzido normalmente pela veia femoral até o coração, até o local da placa, até o local de obstrução. Então, essa é a cirurgia, né? É o procedimento de
angioplastia de cateterismo com angioplastia stent. Então, pessoal, todas as imagens foram retiradas do Google Imagens e a nossa referência oficial é a nossa apostila de técnico de enfermagem da escola ESSA. Até a próxima aula.